E esse convidado, sem ele, a gente não teria Socialize como vocês conhecem hoje. Eu não estaria aqui hoje para fazer esse podcast. E eu, com idade de 5 anos, levava almoço na olaria pro meu pai e às vezes ele segurava a gente lá para virar tijolo, empiar tijolo. Eu batia 1.200 tijolos até o meio-dia. Aí eu, com 16 anos, falei, eu vou embora daqui, eu vou para São Paulo. Fui sem destino. A iluminação era um interruptor que estava lá na parede, lá, um farol de carro. Eu cortei a traseira dele, um siripim, e piscava na mão, sabe? Eu, sinceramente, eu não esperava o sucesso que a Dona Xepa fez. Eu acho que a gente para pensar, fala, puxa vida, que casa, viu, que... Todo mundo fala assim, viu? Eu não tive infância quando era pequeno, não tive um carrinho para brincar. Hoje eu tenho meus carrinhos, eu coleciono esses carrinhos em miniatura. Eu contei lá esses dias, tá 320 carrinhos. E fora os carros, né, que a gente tem, que a gente curte bastante, o carro antigo. Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Socialize Cast. E hoje estamos aqui num ambiente novo, num cenário totalmente novo, para trazer para vocês um convidado mais do que especial. E esse convidado, sem ele, a gente não teria Socialize como vocês conhecem hoje. Eu não estaria aqui hoje para fazer esse podcast. O mais conhecido, Massada. Massada, que é meu pai. O nome dele real é José de Anchieta da Silva, fundador da Dona Xepa, da Rádio Anchieta FM. E hoje eu quero fazer um podcast exclusivo com ele, Dia dos Pais. Pai, muito obrigado por você ter aceito esse convite de estar aqui comigo hoje. E vamos falar muita coisa, vamos falar muito sobre a Dona Xepa, vamos trazer muita coisa legal. Boa tarde, meu filho Gui. Boa tarde, equipe da Socialize. É um prazer estar aqui com vocês, né? Fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, esse cast, né? Isso. Eu tenho certeza que o povão vai gostar, né, das ideias que a gente tem, que a gente teve. E a gente agradece de coração, meu filho Guilherme, e toda a equipe da Socialize. Pai, dá uma virada nesse microfone um pouquinho para sua boca. Pode virar. Só rosquear. Isso, ficar mais direcionado para sua boca, para o som pegar legal. Desse, você tá aqui no estúdio, traz para mim aqui o presente pra gente dar pro meu pai. Luiz, traz aí para mim. Você pode ver que a gente fez um presente aqui do Dia dos Pais. Depois você abre, é um quadro em homenagem aí, para você deixar guardado. Obrigado, viu, Gui? Obrigado, Vanessa. Obrigado, o Luiz, toda a equipe aí, né, que estão aí sempre dando cobertura aí para os trabalhos tão bom que Pouso Alto tem hoje, né? A Socialize. Isso mesmo. A gente tem orgulho de ter uma casa dessa, fazendo os trabalhos para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, com qualidade. Exatamente. Pai, vamos lá, vamos começar essa nossa entrevista. A entrevista aqui tem que ser algo natural, algo solto. Então, quero perguntar para você, pai, quando você começou a sua vida, como que foi o início da sua vida? O início da minha vida foi assim muito dura, que meu pai era oleiro. Que é isso, oleiro? Quer dizer, fazia tijolos. Entendi. E eu, com idade de 5 anos, levava almoço na olaria pro meu pai e às vezes ele segurava a gente lá para virar tijolo, empiar tijolo. E depois eu cresci com o tempo, eu batia 1.200 tijolos até o meio-dia. Na parte da manhã, sim. Na parte da manhã. Pegava 1h da manhã. Que isso? 1h da manhã e dava meio-dia, tava lá 1.200 tijolos batido. E aí foi muito assim sofrido. É uma vida sofrida, tá? E eu com 16 anos, falei, eu vou embora daqui, eu vou para São Paulo. Fui sem destino, né? Mas sabia que estava indo trabalhar, não sabia onde, na casa de quem que eu ia ficar. Com 16 anos eu fui para São Paulo e fui trabalhar na feira. Fui trabalhar na feira com o pessoal da Dona Filomena Bevilacqua, Pedro Bevilacqua, e a Dona Maria Helena, né, que me acolheu muito bem. Lá aí, em São Paulo, isso? São Paulo. E até eu me alistei em São Paulo.
eu fui com 16 anos e 18 anos, eu me alistei lá, tenho carimbo, tenho um documento de certificado de incorporação com o carimbo de São Paulo, tenho lá. E aí eu me alistei lá, mas não servi, né? E fiquei lá aproximadamente quase 10 anos, trabalhando de empregado. Você fazia o que lá? Vendia queijo, frios. Vendia queijos frios. Aí, ao passar do tempo, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou ficar aqui não. Eu vou voltar, estava com saudade aqui de Pouso Alto, de Minas, da minha família, né, minha mãe, até mesmo meu pai, meus irmãos. Falei, vou voltar. E aí, eu tomei um ônibus lá. Quando chegou aqui na rodoviária, eu não acreditei quando cheguei. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora eu preciso ver o que eu vou fazer, né? E meu pai plantava horta. Eu comprei um DKV, naquele tempo lá. O DKV hoje é raridade. E eu vendia verdura nas praças. Itamonte, lá perto da igreja. Itanhandu, descendo a linha de trem. Lá em Passa Quatro, lá perto da igreja. Eu vendia os muganguinhos, as verduras que meu pai plantava. Depois eu passei a vender pocã nos jogos, ou até mesmo lá na divisa de São Paulo com Minas, lá onde hoje é a sede da Santa Nossa Senhora Aparecida, eu vendia pocã lá. Aí acabou a safra de pocã da época. Falei, meu Deus do céu, agora eu vou ver o que eu vou fazer. E surgiu a ideia da Dona Xepa. Isso foi numa Semana Santa. Mas surgiu a ideia do nada? Você... É porque sempre eu gostei de música, né? Sempre gostei. Falei, vou fazer uma danceteria, uma discoteca, né? E aí comecei, né? O meu pai cedeu para mim o salão, era terra batida, não tinha piso não, era terra. Os tijolos à vista. E um toca-fita de carro. De carro, era um toca-fita de carro. Aí... Isso em qual ano? Nos anos 72, 73. E aí eu comprei uma sonata depois, sonatinha. Eu trabalhei muito com vinil. E aí a Dona Xepa... Começou ali. E uma movimentação muito grande. Mas desde o começo já tinha essa movimentação? Já tinha uma muito grande, muito grande. É que na época não tinha a discoteca, não tinha danceteria, não tinha bailinho, como, né, a gente se fez. E aí o pessoal começaram a frequentar. Primeira semana deu um movimento bom. Segunda semana começou a melhorar, até que eu fui expandindo, fui aumentando, né, a venda e também tendo dinheiro, né, para fazer o estoque. E aí, passado o tempo, aí eu arrumei o chão. Mas o pessoal dançava isso no chão de terra. Fazia poeira? Fazia poeira. Aí um dia lá eu falei, vou pôr, pode serragem. Nossa. Esse pó aqui, da serralheria, né? E palha de arroz. Aqui tinha uma limpadeira de arroz, zunhou aqui. Aí colocava palha de arroz também. Aí o pessoal começava a dançar lá, esparramar palha de arroz para tudo quanto é lado, pó de serragem. E levantava um poeirão, rapaz de Deus. E aí foi indo, aí eu fiz o piso. Mas dá para escutar som nessa sonata que você tinha? Dava. Mas não era aquele som de muita qualidade, não tinha qualidade. E aí foi indo. Aí comprei um aparelho maior, uma potência maior. A iluminação era um interruptor que estava lá na parede, lá, um farol de carro. Eu cortei a traseira dele, um siripim, e piscava na mão, sabe? Na mão? Na mão. Colocava um papel, esse papel que é de cor, e piscava. Aquilo lá é uma hora, entendeu?
Tudo engenharia sua, assim, na época. Tudo é. E foi indo. Até que a xepa pegou. Muita gente vinha de todos os cantos do mundo, do Brasil, nos finais de semana, que era sexta, sábado e domingo. Agora, eu sempre tive gosto para música. Música, para mim, tinha que ser música boa, tem que ser música boa, entendeu? Aí o pessoal foi se habituando, né? E hoje, graças a Deus, o que a gente tem, eu devo primeiro a Deus e a dona Xepa, que me deu muito dinheiro na época. Mas era muito. Eu trabalhava sozinho, eu era discotecário, DJ, vendia, olhava às vezes umas encrenquinhas que dava, olhava a portaria, tudo sozinho. Mas foi difícil, era cansativo. Mas graças a Deus dei conta, deu para fazer o pé de meia, né? E hoje, graças a Deus, ficou a fama. Todo lugar que a gente vai, o pessoal vem abraçar, vem até me beijar, os homens me beijam eu, digamos assim, respeito, né? Respeito. Falou, Massada, a juventude que eu passei quando eu tinha 16, 17, 18 anos, foi na Dona Xepa nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. E tinha também a famosa caipirinha Dona Xepa. Era limão vermelho. Eu sei que a gente, para achar limão naquele tempo, aqui por quê? Eu ia longe, porque vendia muito, tinha que ir nos pastos, apanhar limão, e aí punha pinga, açúcar. Nossa Senhora, vendia muito. A caipirinha Dona Xepa é famosa até hoje. Eu ainda falo ainda que a metade do patrimônio que a gente tem foi a caipirinha Dona Xepa. E tanto que vendia, viu? Eu pegava assim, bomba, galão de pinga, de 1.000 litros. 1.000 litros, cara? Vinha de São Lourenço. João Turco, ele tinha lá uma adega, lá uma coisa, onde vendia a pinga. Aí vinha numa Kombi. A Kombi vinha até sentada de peso, rapaz. Pegava muita pinga. E, graças a Deus, eu mantive a casa 28 anos. 28 anos? 28 anos. Sucesso. E, com o tempo, eu falei, meu Deus, eu estou cansado. A vida noturna é muito cansativa. Você trabalhava de que horas até que horas? Era antigamente começava às 7 horas da noite. A pessoa chegava cedo, lá às 7 horas. Saía de lá 4, 5, 6 horas da manhã. Você ia dormir que horas? Amanhecia. Aí eu deitava ao amanhecer, descansava, depois almoçava, e depois eu ia lá, né, preparar a casa para a noite. Isso nos finais de semana. Mas quando chegava segunda-feira já estava tranquilo, porque já estava com o cacau lá no bolso. Mas a vida é essa, filho. A gente começa, graças a Deus, desse jeito mesmo. Começa lá de baixo. E como é que foi a dificuldade no início, assim, para você abrir a Dona Xepa? O que você teve? Naquele tempo não tinha muita burocracia, não tinha nada. Você só abriu, né? Abria, tirava o alvará, abria e uma coisa também que eu agradeço muito é a Polícia Militar de Minas Gerais. Naquele tempo, como dizia Jesus, a polícia não tinha carro, não, era tudo a pé. Inclusive ontem, eu fui lá na casa do capitão Cristiano, lá em Itanhandu. Fui lá, que eu fazia tempo que eu não via ele, e abracei ele e falei, Cristiano, agradeço muito o tempo que o senhor teve lá de sargento, ele reformou o capitão.
o senhor dava toda assistência para a gente. E naquele tempo tinha 4 soldados só, não tinha assim muita policial, era 4. E tudo a pé. Tudo a pé, subia a pé, descia com os caras meio bêbado, o cara no meio, e uma polícia em cada lado, para levar lá para dar uns conselhos lá. Lá no quartel, né? E as polícias te ajudavam lá, então? Muito mesmo. Muito. Eles curtiam um pouco? Oi? Eles curtiam um pouco? Curtia. Como é que é a história? Mas eles ficavam lá fora, sabe? Uhum. Eles ficavam lá fora, olhando. E então, a gente agradece muito a polícia. Conta pra mim como é que foi. É porque você falava, né, que os policiais às vezes deixavam lá aquele tempo, ali em Capivari, tinha a polícia rodoviária estava começando aquele tempo. Faz muito tempo isso. Tinha lá um tipo de um abrigo, uma casinha, né? E a polícia rodoviária, eles iam lá para a Xepa e colocava a viatura lá perto da igreja. Lá eles tiravam, eles iam com uma roupa da polícia, é lógico, rodoviária, e uma camiseta branca embaixo. E ia com a calça normal da polícia. Aí chegava lá estacionava o carro lá no lado da igreja, aí tirava aquele, eu esqueci até o nome, cinturão, tipo de cinturão, cheio de bala. E naquele tempo usava revólver 38. Uhum. Puta de um revolvão 38. Aí descia com aquele na mão e entrava. Eu nunca cobrei deles não, sabe? Eu sempre tinha cortesia mesmo de entrada, até bebida. Aí entrava, falou, ô Massada, guarda pra mim. Aqui o cinturão aqui, eu guardava lá na cozinha, no fundo, lá, sabe? Que um peso danado, cheio de bala, um revolvão 38 desse tamanho. Aí guardava. E eles ficavam lá até amanhecer. Ficava até amanhecer. Olha pra você ver. Naquele tempo era liberado, a bebida não tinha, não podia beber, né? Hoje Deus me livre guarde. Hoje dá pra beber. Mas, ô pai, conta pra mim, como é que você... Eu tenho essa curiosidade até hoje, porque era você e mais uma pessoa que ficava na recepção ali, né? Na portaria. Na portaria, no caso, minha mãe. Conta pra mim como é que era pra você gerenciar isso tudo, porque você não tinha funcionário, tinha? Não. Mas como é que gerencia isso? E o pessoal comenta até hoje, falou, Massada, você foi um herói de fazer o que você fazia. Mas como é que faz? Não sei, é Deus que dá essa iluminação, essa força pra gente fazer isso. Mas como é que era? Aí eu colocava música e outra coisa também. Aquele tempo lá mesmo, depois que foi melhorando um pouco, eu usava fita cassete. Sei. Eu fazia a gravação olhando do disco para fita, fazia a gravação e às vezes a fita endurecia, porque fica rodando muito tempo ali. Aí colocava uma caneta no meio da fita ali, dava umas torcidas nela. Ficava girando? Girando para poder amolecer, entendeu? E aí eu colocava a fita, sabia até a música que ia tocar. Eu sempre gostei de música boa, tá? Eu peguei uma época boa, do tempo da Brilhantina. Era John Travolta, era Michael Jackson também, e outras bandas mais, entendeu? Eu curto muito essas bandas. Eu tô com a camiseta aqui da T. Smith, toquei muito lá T. Smith, Rita Lee, Creedence, muita coisa boa. E aí eu colocava lá a música, e aí vendendo, correndo para lá e para cá, atendendo o povo, e o povo não esperava não. Chegava e pedia, dá uma caipirinha aí, Massada, dá uma cerveja, tudo sozinho. Corre para lá, corre para cá. E às vezes dava umas encrenquinhas lá, eu tinha que... Você que resolvia? Resolvia tudo. Mas como é que era? Aí punha para fora. Mas você mesmo? Eu mesmo. Aí punha para fora, às vezes a polícia, quando não estava lá, porque a polícia não parava.
Eles davam assistência aqui no restaurante Pires Alto e ficava lá, entendeu? E aí eu punha para fora, pô, os caras que estavam às vezes abusando um pouco lá dentro, sabe? Punha para fora e aí quando a polícia estava lá, a polícia mandava os caras andar, né? E eu olhava tudo isso, eu olhava a portaria também. Você tinha cacetete lá, pá? Tinha lá um porretinho lá, mas nunca foi preciso dar umas burradas, não. Eu tinha mais mesmo só para cutucar às vezes o sujeito, quer dizer, você ia chegar lá perto do cara assim, o cara já vinha, aí você cutucava ele na barriga dele. Entendeu? Aí tem mais outra que você esqueceu, que é muito engraçado. Aí o Boneca tinha o barzinho de lado, essa você ia passar batido e não podia passar. O Boneca tinha o barzinho de lado e o povo, tinha uns banheiros do Boneca lá no fundo, e os caras, para não pagar a portaria, ele falava pro Boneca assim... Deixa lá no banheiro, mas eles não iam no banheiro, não. Eles iam atravessar lá um lugarzinho, tinha um matinho lá, pulavam a janela para não pagar a portaria. E aí, eu vi aquilo, porque eu sabia tudo, quem entrava, quem saía, sabia de tudo. Cabeça, né, sabia de tudo. Eu falei, meu Deus, meu pai, nessa época, era o porteiro. Aí eu falei, eu vou fazer uma cilada para esse povo. Aí, no meio da janela, eu fiz uma cava grande, mais ou menos, sabe, de um meio metro, mais ou menos, ou até menos um pouco, meio metro, e coloquei uma lata com óleo queimado. Óleo queimado. E lá é escuro, lá no fundo, os caras não enxergavam que ia pisar naquilo. Aí colocavam uns pauzinhos, umas taquarinhas por cima e um matinho por cima. Aí os caras iam lá para pisar, para subir lá em cima, para pular lá para dentro. Enfiava o pé naquele óleo queimado. No outro dia, meu pai morria de rir. A gente olhava lá. Teve uns que entravam ainda com o pé cheio de óleo para dentro, mas lambuzava o chão de óleo queimado. Outros não entravam porque estava tudo sujo. O pé, aí lá perde tênis, perde calça, perde meia, perde tudo, que é óleo queimado de carro. Aí eu estava no meio do mato lá, aquela lambança lá de óleo queimado. Aí, rapaz, ao passar de um tempo, estava eu e o Fabinho, meu irmão, lá no pesqueiro do Zé. Estava lá no pesqueiro do Zé. Faz muito tempo isso não. Aí, rapaz, eu estava lá comendo um peixe lá, e estava um cara, um puta de um cara alto, me filmando eu. Sabe? Mas ele não sabia, não tinha certeza se era eu ou se era outra pessoa. Aí chegou uns caras de São Lourenço lá, ô maçada, você comendo um peixinho aí? Aí despertou a curiosidade do cara. O cara foi lá tirar satisfação comigo. O cara foi lá tirar, o Fabinho tá de prova. Aí o cara falou assim, você lembra daquela pegadinha que você fez lá, que a gente sujou a roupa tudo de óleo? Eu falei, não lembro não. Então você pisou lá. Desculpe. Aí eu pisei. Eu falei, mas estava certo o que você estava fazendo? Você entrar lá para não pagar a portaria? Ele falou assim, mas eu perdi uma calça, um tênis e a meia. Falou. Mas o cara estava... Aí o cara já estava meio bêbado. Ele falou que eu vou cortar os 4 pneus do seu carro e você aprender a fazer o que você fez. Falou para mim. Aí um dia, mas não fez isso não, mas nós ficamos de olho, eu com o Fabinho. Falei, daqui a pouco corta mesmo, porque o cara, né? Aí fomos de moto, o cara arrancou o bico, o cara tava lá. Aí arrancou o bico da moto. Esse cara. Eu falei, puta merda, ele quis fazer
né, sacanagem, e acabou fazendo no carro, não fez, mas fez na moto. Aí deu um trabalho danado para ele pegar a roda da moto, trazer aqui para arrumar, arrancou o bico mesmo. Mas então, tem essas coisas, essa cilada que a gente fazia, que era muito engraçado do óleo, né? Pai, conta pra mim, né, dessa vivência da Dona Xepa, de tudo isso que você fez, né? Como é que foi? Qual que foi as partes mais gostosas assim da Xepa, assim, que você lembra? A parte mais gostosa é quando a gente via, chegava os ônibus lá de Cruzeiro e aqui de São Lourenço. Eles cruzavam os ônibus aqui na rodoviária. E lá da janela, da janelinha lá, que eu olhava, que povaréu subindo, rapaz, para Xepa. Mas muita gente subindo para Xepa. Então, eu olhava aqui e falava, meu Deus do céu. Desculpe. Como a Xepa, o povo gosta. E aí a gente via o povo alegre, o povo dançando, cantando. E pra gente era aquilo, e o mais importante disso tudo, a alegria, era isso aqui que eu vendia muito. A garganta minha tá boa, não. Quer uma água? Quero. Então, por favor. Aí, eu tive muito assim, muito alegria, porque a gente via o pessoal alegre, dançando. Fiz concurso também de fantasia, troféus, e muita coisa eu fiz. Carnaval. Carnaval, eu fiz muito carnaval de salão. Carnaval de salão, fiz muito carnaval de salão. Então, eu graças a Deus, que eu pude fazer para animar Pouso Alto e a juventude daquele tempo, eu fiz e o povão gostava do que eu fazia. Pai, e qual que é o sentimento que você tem depois de tudo isso que a Dona Xepa trouxe, assim? Sentimento até... fica sentido de a gente ter que deixar... Obrigado. A garganta tá meio irritada. Pode deixar em cima aqui, ó. Daí. Deixa eu pôr 4 aqui, ó. E aí eu vi que eu estava cansado. Eu peguei e falei, eu vou deixar. Aí foi do meu coração. Por quê? Por que esse De sentimento? deixar porque a gente estava acostumado, né? Nos finais de semana, fazer aquela animação que eu fiz aqui em Pouso Alto. Sexta, sábado, domingo. E feriados também. Então aí mas a gente viu que não estava aguentando mais, estava cansado. Aí surgiu a febre da rádio comunitária. Surgiu a febre da rádio comunitária e o Juscelino Carneiro, ele mexia com som na época. Eu era muito amigo dele, não saía lá da casa dele. Ele falou, Massada, por que você não monta uma rádio lá em Pouso Alto? Você sabe mexer? Você gosta de música? Eu falei, Joyce, mas eu nunca mexi com rádio. Ele falou, não, isso aí não é bicho de 7 cabeças, não. Aí, na época era o Dr. Fernando Florido, que era o presidente da APENGE, Associação das Rádios Comunitárias de Minas Gerais, o senhor Fernando Florido. Aí procurei o senhor Fernando Florido, eu falei, senhor Fernando, eu quero montar uma rádio lá em Pouso Alto, o que precisa? Mas não foi mole, não. Falou, você precisa trazer isso. E era bem burocrático.
Eu, quando estava no meio da coisa, eu estava desistindo. Falei, eu não vou mexer com isso não, porque eu não vou dar conta. Aí ele me incentivou, falou, não, continua, que agora está faltando pouco para você ter a rádio lá em Pouso Alto, uma concessão, que é a coisa mais difícil do mundo. Aí comecei, né? O gasto é grande, você fazer uma rádio, uma montagem de rádio, é grande. Aí eu esperei um tempo aí para ver, né, quando que vinha a liberação para me tocar a rádio. O dia que eu peguei a licença para mim fazer o rádio, eu não acreditei. Eu não tive padrinho, não, foi na raça mesmo, na raça. Aí, hoje, graças a Deus, a gente tem uma rádio aí, está com 32 anos de fundação, que eu fundei. E, graças a Deus, a gente está tocando, mas não é satisfatório, não. Eu vendi 2 terrenos bons, aí na beira da estrada, para segurar as pontas. Hoje dá para tirar para despesa. Mas não é coisa... Cidade pequena não comporta a rádio, gente. Não comporta. Cidade tem que ser grande. Já é um porte mais ou menos de Passa Quatro, São Lourenço, dá. Mas Pouso Alto é pequeno. O comércio aqui não é satisfatório. Então a gente está tocando, graças a Deus. A gente está tocando já tem esse tempo todo. A gente não pode deixar. O pai, e conta para mim, né, que você teve essa evolução da Xepa. Conta para mim sobre a questão da rádio. Como é que foi essa evolução para você, assim, mudar da Xepa para rádio? Você falou, você... Foi difícil para você? Não foi muito, não. Tem que ter assunto, né? Porque naquele tempo a gente nunca mexeu com rádio. Tem que ter assunto para falar, comunicar o entretenimento com o povo. E, de repente, aos poucos, eu fui evoluindo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma facilidade, você sabe disso, para mim fazer assim, uma entrevista com até artista que eu nunca vi, ou outros artistas famosos. Tem uma facilidade muito grande. O povo gosta da minha humildade. Gosta do jeito que eu sou. Isso é verdade. Só comenta, fala, esse aí... É diferente. É diferente dos outros. A humildade é tudo. Então, para mim, foi uma bênção eu fazer o que eu faço hoje, ainda mais com artistas famosos que falam assim, olha, o moço é engraçado, eu só sou muito engraçado. Né, Matheus? O cara perguntava lá para mim se eu tocava a música dele na rádio. Foi o... Praia Velha. Praia Velha. Porque essa banda é nova. Banda é nova. Aí eu falei, não toco, não. Eu fui sincero, porque ele ia perguntar. A música? Qual a música mais tocada? Eu não sei. Eu não sei. Ô pai... Pode falar, pode terminar. Aí eu peguei, ele até encostou lá, ele deu uma encostada lá no camarim, lá, o cara achou engraçado. Que legal. Ô pai, e por que você finalizou Dona Xepa? Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu mantive a casa 28 anos. É muito chão. Sucesso. E hoje, tudo que você mexe tem um tempo. Tem um tempo que vai indo, a coisa vai enfraquecendo, sabe? Eu mantive a casa 28 anos, aí eu vi que não estava, sabe, o povo já estava afastando. E eu falei, eu não vou mexer mais não. Não vou 28 mexer mais, anos. não. 28 anos. Porque tudo muda, até a juventude muda. Naquele tempo,
a juventude não é querer desfazer, não, de hoje, não. A juventude daquele tempo era mais bebida. Hoje, infelizmente, é droga. Então fica muito difícil de mexer. Muito, muito difícil de mexer. Então eu vi que o negócio não estava legal. Eu falei, não vou mexer não, porque se mudou muito. Né? Se mudou muito. Aí foi onde eu deixei da Dona Xepa. Ah, entendi. Pai, eu fiz algumas perguntas pro pessoal da internet. Sim. E eu vou pegar aqui uma das perguntas melhores que teve aqui no Facebook. Sim. Pra gente trazer. E é claro, você responder essas curiosidades. Sim. Pode tomar sua água aqui. Vou pegar aqui as perguntas. Fiz aqui um post, né? Fala, pessoal, vamos gravar um podcast entrevistando meu pai, Massada da Dona Xepa, e gostaria de saber se você tem uma pergunta ou curiosidade que quer que eu faça para eles. Vou selecionar algumas. Aí começa aqui com o Antenor Passos. Como foi o início de tudo? As dificuldades, a falta de recurso e como isso impactou no sucesso da Dona Xepa nos anos seguintes? Então, aquele tempo não tinha recurso mesmo, não. Mas, Antenor, obrigado por você ter mandado aí o dizer aí, tá? Então, mas naquele tempo não tinha uma casa noturna, não tinha uma concorrência, né? Não tinha, nem concorrência tinha. E a concorrência depois apareceu. Depois que a Dona Xepa começou a fruir, né? Aí o pessoal, todo lugar começou a fazer. Mas o começo de tudo foi eu, aqui em Pouso Alto. Aí Itanhandu já começou a ter, Itamonte, Passa Quatro, né? Começou, eles copiam, né? E deram certo ganhar dinheiro também. Então, naquele tempo, a gente pegou essa época que o pessoal gostava de dançar, gostava de curtir música boa. Eu sou muito idiota para música. Eu tenho 60 anos de música. Sabe que o povão gosta. E aí a Dona Xepa, né, começou a ser o sucesso que foi. E até hoje o pessoal comenta, devido, né, o tempo. As músicas também, ela não morre. Naquele tempo as músicas era música boa. E hoje o pessoal toca e a moçada gosta. E os artistas até famosos, eles fazem em nova versão aquela música. Com certeza. Então naquela época a dificuldade ela não era realmente uma dificuldade ali porque você conseguia trazer o povo até a Dona Xepa, né? Então o povo vinha até você. Você não precisava ter um equipamento, um som bom, uma estrutura boa. Isso era o de menos. E o ambiente também era muito bom. É como eu falei para você, moçada sadia, moçada bonita, vinha muita mulher de fora. E até casamento lá, surgiu muito casamento, mas muito casamento mesmo. Metade dos casamentos que eu conheço foi lá na Dona Xepa. Foi. Você mesmo teve a prova de várias pessoas falando. Várias pessoas que a gente até conviveu, até conversou, que se conheceram na Dona Xepa, pessoa até de fora, né? Que legal, que legal. Você imaginava isso, pai? Não. Não imaginava, não. O sucesso vem depois que a gente passa o tempo, que aí que começa o pessoal comentar que aquele tempo que era gostoso, música boa. E tinham alguns fatos, assim, interessantes que você trazia, umas curiosidades da Dona Xepa, porque você, toda final de semana que você finalizava a Dona Xepa, você pegava um saco de dinheiro, né? Como é que era essa história? Pegava. Era na segunda-feira. Segunda-feira. Tinha a Caixa Econômica, aqui onde, ali no bar do Leandro. Tinha um pedaço lá que era Caixa Econômica. Aí eu pegava o dinheiro de sexta, sábado, domingo, colocava numa sacola desse tamanho assim, ó, e enchia a sacola. Enchia? Enchia. E para contar aquilo, aí, na época, o gerente
O subgerente me levava eu lá para o fundo para contar dinheiro, senão congestionava a fila do povo ali, entendeu? De tanto, mas era impressionante. Então, Naquela você tinha conta no caixa? tinha bastante caderneta de poupança. E eu comprei muito terreno também, muita propriedade comprei. Então, o dinheiro dava uns trocos bons, viu? Dava um lucro legal, não dava? Dava. Que legal, pai. Vamos ver mais perguntas aqui para fazer para você. Wellington, como manter... O Wellington Leopoldino. Como manter a autenticidade no mundo tão corrosivo? Massada referência regional de Pouso Alto com a Dona Xepa. E segue com sua essência sendo figura muito querida. Então, como que é manter essa autenticidade sua em um mundo tão difícil, assim, corrosivo? A humildade é tudo. Você falou a humildade. A humildade é tudo. Então, as pessoas que conhecem eu sabem que eu tenho, assim, muito amor com as pessoas, tanto pobre, rico, entendeu? Eu tenho muito amor. Eu gosto de conversar com as pessoas. As pessoas vêm conversar comigo, eu dou toda atenção. Gosto de ensinar também muita coisa, que às vezes a pessoa não sabe. Então, graças a Deus, Deus deu para mim o dom da sabedoria. Eu sou muito, você sabe disso, tenho muita inteligência. E também acolher esse pessoal que vem conversar comigo, às vezes, assuntos, né, de carro, como que funciona, que o carro, entendeu? E a gente dá toda a atenção para essas pessoas, e falando também de outras coisas mais, né? Então a gente tem uma prática muito grande, assim, da vida, uma vivência. Eu com 76 anos, que fiz agora esses dias, falar nisso, quero agradecer o bolo, viu? Obrigado. O bolo gostoso, viu? Gostoso mesmo. Agradecer, vocês fizeram uma festa aí para mim, aí que não foi surpresa, viu? Mas a vida é essa, né? O Richard Rezek mandou uma mensagem que peça a ele a dizer qual foi o fato mais que marcou ele nos anos todos da Xepa. Qual o fato que mais te marcou? Richardson. O Richard, um abraço. Frequentou muito a Dona Xepa, hein? Frequentou bastante, hein? Foi tão bom, não foi, Richard? Aquele tempo, era um tempo gostoso da gente, finais de semana, né? Você sabe disso. Subia a ladeira lá para curtir a Dona Xepa, né, Richardson? E a gente tem o maior prazer, viu? Naquele tempo lá de hoje ver vocês. Aí falar, puxa vida, fez parte. Você fez parte da Dona Xepa, né, Richardson? Então todas as pessoas que foram lá... O que mais te marcou? Mais que marcou? Mais que marcou... Foi um sucesso disso tudo que teve a Xepa, mas o que eu posso dizer? Marcou. Foi a gente ter esse sucesso que a Dona Xepa foi. Tem o sucesso que a Dona Xepa foi. Chegava, o que marcou mais foi as festas que eu fazia. Festa de Santa Casa. O que marcou, eu tenho saudade. Quando eu descia aqui para o salão de festa, na época, o Dr. Leco era vivo e o Pipoca. E eles chegaram para mim e falou, Richard, falou para mim, ô Massado, ô compadre, não abre a Xepa não, porque senão o povo vai lá para a Xepa e não vem para a festa Santa Casa. Foi? Falava. Então, aí, com o tempo, me trouxeram eu para baixo. Vou te contar para você uma coisa, nós saímos de lá, festa Santa Casa, 8 horas do dia. E lotava? Lotado. Aqui no salão mesmo? O Vitor, o Vitor da água, ele sabe disso. O Vitor, um abraço, viu? Obrigado aí. A gente tinha que pedir pro povo para sair, para poder limpar o salão.
Então, para mim, foi uma coisa assim que marcou muito. Foi essas festas que eu fiz. O carnaval também, lá lá no ginásio, carnaval de salão, também marcou muito, muito. Eu fiz o carnaval de salão, lotava. Entendeu? Então tem umas coisas que a gente fez que ficou marcado e a gente não vai esquecer nunca. Que legal, pai. Tem mais pergunta aqui. Mazé Maciel Vilela. Conte um caso engraçado da discoteca Dona Chipa. Você contou o caso engraçado do balde de óleo queimado, mas tem mais algum caso engraçado que você se lembre? Que seria legal a gente falar aqui. Eu não me lembro mais coisa engraçada não, viu? Não me lembro não de ter coisa mais engraçada. Essa do balde de óleo queimado, essa foi... A avóção, né, que era sua mãe, minha avó, ela não deixava o pessoal se beijar lá na frente, né? Não. E ela ficava brava, ficava rezando o terço lá na entrada da porta. E às vezes via um cara beijando a namorada. Aí ela chegava lá e... Aqui, vocês vão beijar lá na casa do seu pai com a sua mãe, viu? Aqui não. Coitada, me ajudou muito. É mesmo? Viu? E tinha vez que às vezes ela me arrumava até para a cabeça, porque ela chegava nos caras assim com um chinelo e dava uma chinelada até no pessoal. Aí os caras ficavam bravos e vinha tinha satisfação com você. Minha mãe ajudou muito. Minha mãe, um beijão no coração da senhora, viu? Te amo. A gente não esquece. Meu pai também me ajudou muito na portaria. Então, no começo, eles ajudaram muito vocês. Meu pai, minha mãe. E eu não sei se eu devo falar, mas a sua mãe também, a Fatinha também, na época. Entendeu? Ajudaram bastante. Ajudou. Legal. Na portaria, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Aguentar uma portaria não é mole, não. Não é, olha, não é fácil, não. Aguentar você ficar na portaria ali, os caras querer, às vezes, entrar, entendeu? Forçar a entrada. E às vezes o cara é tudo bêbado. Não é mole, não. Coitado desse povo aqui ralaram, viu? Porque portaria não dá para mexer, não. Que legal, que legal, que legal. Tem aqui o Henrique Vilela Marcondes. Pergunte o nome, se o nome veio da novela Dona Xepa, exibida pela Rede Globo no ano de 1977. Por que o nome Dona Xepa? Dona Xepa é devido à novela, né? Devido à novela. Tinha a novela Dona Xepa, mas o registro lá, quando eu comecei, o registro era a Casa do Som. Ah, é? Sério? A Casa do Som. Aí a Dona Xepa, depois o pessoal consagraram, né, devido à novela, e ficou Dona Xepa. Mas foi o registro, começo, foi a Casa do Som. Tinha CNPJ na época? Tinha. Sério? Tinha? Tinha. É mesmo? Tinha CNPJ? Tinha. Aí hoje não tem mais. Você nem lembra o número do CNPJ? Não lembro. Tem nem ideia que... Que legal, eu não sabia nem que existia CNPJ na época lá. Tô brincando. Vamos lá. Aí tem mais perguntas aqui. Thaís Nogueira. A Dona Xepa fez sucesso por muitos e muitos anos, todos já sabem. E até hoje muitas pessoas que foram embora e vêm visitar a cidade perguntam se não funciona mais. Isso é interessante. Você não tem vontade de voltar com a Dona Xepa? Olha, lá não. Lá, nem tem como lá, né? Porque não tem saída de emergência. Não tem lá, não. Mas... eu tenho vontade, sim, de fazer aqui no Salão de Festa Santa Casa. Tenho vontade, sim. Pessoal, até me chamarem eu para fazer. A gente tem vontade. Agora, tocar do jeito que eu tocava, não tenho vontade, não. Muito desgastante? Fazer tudo que eu fazia sozinho, não aguenta, não. Aquele tempo eu estava novo, né? Estava novo. Então, aguentava tudo. Aguentava o batente. Mas eu tenho vontade, sim, o pessoal me chamar para fazer aí uma Dona Xepa. Eu tenho vontade, sim, tenho o maior prazer até de fazer, que eu tenho feito. Fazer lá em São Sebastião, era o maior sucesso, sabe disso? O pessoal chamava eu lá naqueles barzinhos para fazer.
lotava. Então o pessoal chamando a gente. Outra coisa também, que eu cobro, é dessas festas. E essas festas, se me chamarem para fazer a época da Dona Xepa, o pessoal tem certeza que vai vibrar. Inclusive até, parece que no carnaval, o Duda, mandar um abraço. Ô Duda, obrigado aí, viu? Obrigado aí pelo convite, né? Me parece que no carnaval eles vão fazer uma homenagem para Dona Xepa, Duda. Que legal, que legal. Ele falou para mim esses dias, falou, olha, não esqueci não. Então, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que o povão vai gostar. E então, são coisas. A outra coisa também muito interessante. As escolas, naquele tempo, chamava eu para fazer uma homenagem da Dona Xepa. A escola Felizarda Russano, uma vez fez lá no salão lá, a Dona Xepa, fez lá. Olha, vê a fila de jovem que iam lá dentro do salão curtir as músicas. A Feira da Cultura. A Feira da Cultura. Você lembra daquilo? Feira da Cultura. Muita criança naquela fila esperando acabar a primeira sessão, entendeu? Eu sei que bombou. Então, as escolas sempre fez uma homenagem, a cultura da música boa. É uma homenagem à Dona Xepa. A Nicília fez aqui em junho, na Escola Municipal Ribeiro da Luz, uma apresentação de Raul Seixas, Beatles. Você lembra daquilo? Eu tenho vídeo. Não ficou uma gravação assim boa, mas eu tenho. Aquilo foi o maior sucesso. Nicília, obrigado aí, viu? A gente gosta muito de você é uma cantora boa, que a gente está vendo que você gosta de cantar. E não esqueceu da Dona Xepa, aquela homenagem que você fez na escola, né, da Dona Xepa, com os artistas famosos, que eram Beatles, Raul Seixas, e outras mais, uma coisa a mais. Então, a gente fica muito contente da escola, também naquele tempo, não esquecer que a gente teve a casa que teve. Pai, que legal. O Wellington mandou aqui também. E mandou elogiando aqui, né? Como é ser pai de um talento que dá continuidade às ideias evolucionárias de uma forma atualizada no mundo digital. Motivo de orgulho, imagino, passou pela rádio e hoje ganha pelas mídias sociais. Obrigado, Wellington, pelo apoio, falando de mim aqui e falando, né, como é que é dar seguimento realmente no que você trouxe com a rádio, né? Muito legal isso, né, pai? Cássia Carvalho pergunta para ele se lembra quantas pessoas vinham de Capivari para a Dona Xepa. Dava uma excursão. Senhora. Eu fiz parte dessa história maravilhosa. Capivari em peso vinha. Vinha em peso. Os ônibus vinha lotado. Chegava em Capivari, vinha de cruzeiro, ônibus. Ali Capivari, ali lotava. Então, Capivari, o pessoal frequentaram muito a Dona Xepa. A juventude lá de Santana do Capivari. É mesmo? Que legal. E, por fim, os ônibus da Cidade do Aço tinham ônibus extra, porque não cabia o povo para ir embora. É mesmo, caramba. Não cabia. Ia gente pendurado para a janela, para a porta. Era. De tanta gente que vinha de Pouso Alto, aí para Itanhandu, Passa Quatro, até Cruzeiro. Cruzeiro, Vale do Paraíba, que o povo vinha para cá direto, Vale do Paraíba, até São Paulo. E naquele tempo não tinha van, não. Era Kombi. Só vinha entupido, a Kombi cheia de gente. Então, para a gente tem um orgulho muito grande. Eu, sinceramente, eu não esperava
o sucesso que a Dona Xepa fez. Tem hora que a gente para pensar, fala, puxa vida, que casa, viu, que todo mundo fala assim, viu, que casa que a gente teve aqui em Pouso Alto e não morre, a fama não morre. Quanta gente, às vezes, ia para a praia de carro, outros lugares mais. Tem pessoas que falam isso, tá ouvindo a gente aí, sabe disso. Uma vez, não sei quem que foi, a Caraguatatuba, aí passou um cara assim, olhou a placa, Pouso Alto. E a Dona Xepa ainda tem ainda, e outros lugares mais. Então a Dona Xepa falou em Pouso Alto. Fala em Dona Xepa. Fala a Dona Xepa. Que legal. Pra você ver, a Dona Xepa é internacional, né? Que legal. Tem um fato curioso aqui, que a Cláudia, que na verdade é a Cleusa Maria das Graças Gomes, perguntou. Pergunta pro seu pai se ele se lembra de quando estavas na Dona Xepa e a luz acabou. A mãe dele, sua avó, saiu distribuindo velas para a gente e a gente apagava todas. Como é que foi essa história? Isso eu não me lembro não, viu? Não lembra? Não lembro não. Mas sabe o que é? Pode até ter acontecido isso aí, mas eu não lembro disso não. Imagina, tá lá no meio da Dona Xepa, cheio de gente, acaba a luz. Quem ia esperar que a luz ia acabar? Ela podia ter arrumado umas 2 velas lá, 3 velas, mas eu agora distribuindo pro povo lá, ia botar fogo. Os caras já estavam tudo com inflamável de bebida, né? A Ana Maria de Souza, pai, fez uma pergunta. Que tal fazer um painel de fotos antigas, tipo o que fizeram no fim de noite, abrindo um grupo expondo as fotos, né? Pra ficar legal. Ana legal. Maria, é legal, viu? Legal. Fazer um igual fez fim de noite, ele acho que era legal. É legal, viu? A gente pode contar comigo e a gente faz isso aí, sim, viu? A gente gosta de mostrar o que Pouso Alto tem de bonito, de bom, viu? Então a gente vai fazer um convite pro pessoal que tá vendo esse podcast aqui, que é o seguinte: vamos fazer um grupo e juntar todas as fotos da Xepa pra gente fazer um apanhado geral, pra fazer um mural da Dona Xepa, né? Em memória da Dona Xepa. Acho que vai ser legal. Vai ser legal. Hã? E quem sabe o último, né, de muitos eventos da Dona Xepa, vamos pensar nisso aí, né? Ou Mas vai estruturar. Eu acho que Pouso Alto, a juventude hoje não tem muito o que fazer aqui. A gente fica até triste, final de semana, né? Eu acho que podia. A gente chama que a gente faz o Salão de Festa Santa Casa, a gente fazer quem sabe a gente mesmo fazer a própria volta da Dona Xepa, né? Vamos estudar isso. Porque a gente vê final de semana aqui, coitado, a gente fala, a juventude não tem aonde ir, não tem o que fazer, né? E é gostoso você fazer um negócio, você vê a alegria do povão, né? A iluminação, aquilo ali é uma coisa, globo rodando, aquilo ali é uma coisa que está no sangue, viu? Eu sinceramente, eu gosto de ver um salão, né, com iluminação. E quem sabe até, eu acho que seria bom alguém que queira fazer aí uma viravolta de final de semana, procura eu, porque a gente tem estrutura, tem bagagem para fazer isso. E a juventude, com certeza, vai estar num lugar, né, se divertindo, dançando até... Vamos estruturar isso daí. Vai estruturar isso daí. Vamos lá. Filomena Bevilacqua Rangel. Quem? Aí, a Filomena Bevilacqua Raquel. Aí segue algumas curiosidades. Como se deu início à discoteca Dona Xepa? Como surgiu a ideia ou inspiração? E a escolha do nome Dona Xepa? Quais são as melhores lembranças desse tempo? A gente já fez a maior parte das perguntas, né? E a inspiração sua, pai? Qual que foi da Dona Xepa? Você inspirou em quem? Aquele negócio, né? Eu na época, eu pensei, eu falei, vou fazer um tipo de uma danceteria, uma coisa assim. Né? Por quê? Onde que veio essa ideia? De mim mesmo próprio, sabe?
que eu sempre gostei de música. E a gente falou, puxa vida, vamos fazer isso aqui para os votos, eu vou fazer, né, para ter um lugar para o povão se divertir nos finais de semana. Então, para mim, foi assim, Dona Xepa foi inspirado, né, no que eu queria fazer, Legal. que é uma danceteria. O Ronaldo Wagner Pires, Ronaldinho, perguntou: Gui, pergunta qual era o verdadeiro segredo da caipirinha dele. Era o que era? É a mão. Era a mão? Que a pessoa, você pode ver que eu lavava a mão, viu, Matheus? É o jeito de fazer, né? E não é difícil de fazer, não. Agora você vai ficar igual o que eu fazia, isso não sei. Mas era pinga, o limão vermelho e açúcar. A pinga tem que ser boa. De preferência, pinga de barril. Aí, ó. Dava a tua diferença. A pessoa que quer tomar uma caipirinha Dona Xepa, só falar para mim que eu faço. O cara vai falar assim, puxa vida, essa é boa mesmo. Ele dá uma tonteira. Sai carcado. O João Batista de Fonseca Filho. Frequentei muitas vezes a Dona Xepa. Quando minha... Da onde que ele é? Não sei. Quando vinha passear em Capivari na casa dos meus parentes. Todas as vezes foi muito bem atendido pelo Massada, com sua educação e gentileza, e sua esposa. Frequentava todos os finais de semana nas minhas férias escolares. Um abraço a Massada, tudo de bom na vida e seus familiares. Saudades. Ele tá ouvindo da onde? Ele não falou. Aqui não tem. Mas o pessoal... João Batista, um abraço aí, viu? Obrigado. A Janete Russano. O seu avô, que não deixava a menor entrar de jeito nenhum, e a gente chorava. Então, meu avô prendia todo mundo, ele não deixava entrar. Era, na época, menor, era difícil, viu? Porque comissário de menor falava que não podia de menor entrar. Eles até alguns fiscalizavam, viu? Para ver se estava menor entrando. Então, depois surgiu os comissários de menor davam um papel para os pais assinarem. E aí as pessoas às vezes falsificavam a assinatura do pai e entravam. E o que acabou mesmo com a Dona Xepa, foi no finalzinho, foi o comissário de menor. Porque a fase de juventude, curtir uma danceteria, 16, 17 anos. 18 anos já é, né? Então, 16, 17 anos. E vinha uma Kombi da prefeitura, lá de São Lourenço, cheio de comissário de menor. Os caras de colete, sabe? Aí era aquela correria, a juventude indo embora para casa, não voltava mais. A Dona Xepa mesmo, que acabou com a Dona Xepa, foi esse tempo. Que doideira, né? A Janete falou também, converse com ele dos casamentos de pessoas que conheceram a Xepa, namoro, tudo, pela famosa Dona Xepa. E o Júnior Dias, pergunte se ele lembra quando os pais pediam para os filhos ir embora e ele todo educado desligava a música e chamava a gente para ir embora. A época engraçada boa. Pessoal, ó, que legal, o Júnior falava que você desligava o som para os filhos ir embora. Que legal, você fazia isso, então? Fazia. Aí, chegava uma certa hora, a gente via que a juventude, né, tinha que ir embora. Se deixar, amanhecia. Aí a gente dava um blackout no som, aí o pessoal ia embora, né? Aí depois a gente via que a gente voltava de novo. Era assim uma tática que a gente tinha. Qual música que você lembra, assim, que você tocava toda vez, assim? São muita música. Mas qual música? Tem uma música em específico que tocou muito na Xepa? Muita música. Qual música? Nossa, como é que eu vou falar aqui? Muita música. Não, vocês toquei muito. Mas qual música você tocou mais? Uma música. Uma música.
Toquei mais. Aquela música... eu me perdi. O pessoal até. falou que tinha aquela música, sempre quando eu iniciava a Dona Chip, você tocava ela. The Qual? Final Countdown. Oi? The Final... Europe. Europe. Era essa a música? Europe. Era essa? Essa música, nossa senhora. Foi uma das que você mais tocou na Chip? Foi. Europe. Você tocava ela quando? Ela tocava, às vezes, 2, 3 vezes por noite. Caraca. O pessoal gostava. E a Paloma Mariani? Banda Olodum. Eu toquei muito. Banda Olodum. Muito, muito. E a última comentário que foi da Paloma Mariani. Qual o show de maior público e o dia mais movimentado? Qual que era Show. o dia? Foi Fábio Satin e Luciana. No Salão de Festa Santa Casa. Salão de Festa Santa Casa. O Tojeiro, hoje ele mora no Rio de Janeiro. Tojeiro, um abraço, viu? Não esquece você, não. E o Fábio Satin e Luciano estavam começando aquele tempo. E a gente trouxe pela primeira vez aqui no Salão de Festa. Foi uma coisa impressionante. Até você vê como é que é as coisas. Tem um ladrão, ele viu a venda de ingresso tão grande na lotérica do Chacrinha. Eles ficaram de antena, acho que eram 2 caras. E depois que estava assim mais à noite, foram lá, roubaram a lotérica, roubaram ingresso e saiu para Itanhandu. A polícia prendeu eles em Itanhandu, de tanto ingresso que vendeu. Você vê que coisa. Fábio Satin e Luciana. Então foi pra gente, nossa, coisa impressionante. Esse show que estava começando, Fábio Satin e Luciana, e surpreendeu a gente de tanta gente que deu. Que legal, pai. Então a Dona Xepa, ela foi um evento muito grande e com certeza hoje com a rádio você consegue estar traduzindo um pouquinho mais dessa grandeza que foi a Dona Xepa. Você tem projetos para mais frente, fazer alguma coisa, não só da Dona Xepa, mas da rádio, algum outro empreendimento que você tenha vontade de estar? Tenho. Meu sonho ainda, se Deus quiser, eu vou concluir isso. É o museu. Se Deus quiser, vou concluir mais isso. Se eu concluir mais isso aí, eu estou satisfeito. A Casa da Cultura. Eu tenho terreno lá, você já sabe disso. Hoje, eu ganhei... João, obrigado aí pelo presente, tá? Obrigado pelo presente. Eu ganhei um Chicão. Que isso? Chicão, mas tá bem detonado, sabe? Mas eu vou arrumar ele. É um macaco que antigamente tem uns 100 anos. Engrenagem, sabe? A parte de baixo apodreceu. Mas eu sei fazer, desmontar todinho o maquinário e colocar mais uma prancha, né, de jacarandá e restaurar ele. Ele está bem detonado. E para mim, aquilo lá foi um presentão, viu, João? Que eu ganhei, vou restaurar ele e vou mostrar para você. Ele está bem detonado. Estava jogado lá no fundo do almoxarifado, lá perto estava jogado, porque ninguém dá nada por aquilo. Né? E fazia tempo que eu estava de olho nele, já fazia acho que uns 8 anos. Ô, louco. E hoje eu concluí, está até dentro do carro ali. Eu concluí hoje que o que é da onça o lobo não come. Eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, isso aí é uma raridade para mim colocar na Casa da Cultura. Tem mais de 100 anos, viu, Matheus? Que legal. E, então, eu quero fazer, viu, filho? Se Deus quiser, meu sonho é fazer o museu, porque material tem um pouquinho, né? Pra caramba. Hoje precisa 3 carretas para carregar. E fora os carros também antigos que a gente tem. É raridade os carros que eu tenho lá.
Raridade. Então a gente gosta de ter. Eu não tive infância quando era pequeno, não tive um carrinho para brincar. Hoje eu tenho meus carrinhos. Eu coleciono esses carrinhos em miniatura. Eu contei lá esses dias, tá 320 carrinhos. E fora os carros, né, que a gente tem, que a gente curte bastante, o carro antigo. Raridade. Então essas coisas, coisa que a gente não vai esquecer nunca. E se Deus quiser, vai ter um lugar para a gente colocar e o pessoal curtir. Com certeza. Sonho da Casa Cultura vai ser realizado. Com certeza. Pai, você tem mais alguma coisa para falar aqui no podcast? Não, fica à vontade para despedir do pessoal. Agradecer, viu, filho? E parabenizar o trabalho de vocês, viu, Matheus? Toda a equipe aí, viu? Parabenizar. Porque eu, como filho, pai, eu tenho, assim, muito orgulho de ter os filhos que eu tenho. E o Gui, ele surgiu até... você começou lá na rádio, não foi? A gente fez aqui estúdio lá, por muito dor de cabeça fazer você subir uma parede lá na rádio, ele subiu, aí eu comecei o podcast lá. Eu fiz. E não esperava de ter o sucesso que tem hoje. Então, está no sangue, né? O pai, graças a Deus, mexeu com música, montou rádio, e o filho segue aquilo que o pai faz. Então, tenho orgulho muito grande, sua equipe. Desculpe. Sua equipe muito boa. Sua equipe muito boa. Agradeço a equipe sua aí que te dá todo o apoio, todo o suporte. Toda a equipe, viu? Te agradece. E parabéns você aí indo com esse sucesso. O sucesso da sua casa aí foi como a Dona Xepa. Né? Então a gente fica muito contente. A Socialize está no pé que está. E a gente agradecer todo o pessoal que colabora, as prefeituras, que colabora com você para manter. Hoje a gente tem orgulho, Pouso Alto, a gente tem orgulho de ter a casa que você tem, Gui, a Socialize. A gente tem orgulho. Pouso Alto é difícil lugar ter uma montagem dessa que você tem. Então, com certeza, se Deus quiser, você vai dar muita sorte de fazer muito mais para Pouso Alto, como seu pai fez e vai fazer mais, se Deus quiser. E a gente tem o maior orgulho de ter, né, vocês aí fazendo o trabalho de vocês. Isso, pai, fico até emocionado aqui. Obrigado pelo carinho, por tudo isso. Realmente está no sangue. E vamos continuar o nosso trabalho, continuar sempre indo para frente e construindo a nossa história. Pai, obrigado pelo podcast. Esse podcast vai ficar eternizado com a gente. Eu não esperava nunca não esperava de ser o sucesso que foi essa entrevista aqui. Eu não esperava de acontecer o que está acontecendo, da gente estar aí fazendo essa entrevista. E o povão está aí assistindo a gente pelo podcast, né? Um beijão para todos aí que estão aí no coração, todos aí assistindo o podcast. Socialismo do Massada e da Dona Xepa e da Rádio Anchieta FM. É isso mesmo, pai. Muito obrigado pela presença de cada um que tá aqui. Obrigado, pai. Vamos fazer mais podcast. Vamos fazer mais. Vamos sim. Vamos fazer mais. E vamos fazer a Dona Xepa também. Vamos. Né? Ó, quer contratar o Massada para fazer sua festa? Manda mensagem aqui pela Socialize que a gente ajuda vocês. Muito obrigado pela presença de todos que estão aí nos vendo. E recomende um próximo convidado pra gente trazer aqui embaixo. Coloque sugestões aí que a gente vai agradecer muito. Um abraço. Obrigado, pai, e até mais. Beijão no coração de você e de toda a equipe aí da Socialize. É isso, manda um abraço pros telespectadores naquela câmera ali. Telespectadores, beijão pra vocês aí, viu? Gostou da entrevista? Isso é muito bom. Você
é importante para isso que a gente está fazendo, viu? Um beijão no coração de vocês, tá bom? Um beijão.